Aqui vamos começar a falar sobre o conceito de moneyness, ou seja, quando a opção está in, out ou at the money. Ou seja, quando ela está dentro do dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro. Quando a opção está ITM, ou seja, quando se tratando de uma opção de compra, ou seja, de uma call. Quando que ela vai estar ITM? Ela vai estar ITM quando o nosso SDT for maior do que o nosso X, ou seja, o nosso strike no dia do vencimento. Então ela vai estar dentro do dinheiro. Quando a opção está fora do dinheiro, ou seja, é onde o exercício da opção não é rentável, ou seja, no caso de uma opção de compra, quando eu compro uma call, ela vai estar OTM quando eu não exercito essa opção, ou seja, quando SDT é menor do que X. E quando que ela vai estar dentro do dinheiro? Ela está no dinheiro quando o preço do à vista é igual ao preço do strike. Então, a gente costuma falar que o nosso strike price, quando o preço do subjacente está exatamente em cima do strike price, a opção está ATM, ou seja, ela está dentro do dinheiro. Então, a definição do moneyness, ela faz referência aonde o preço do ativo está com relação ao strike, ou seja, ao preço de exercício. Então, basicamente, é o spot price versus o strike price. Então, a fórmula do moneyness, ele é X sobre S de T. Ou seja, com isso a gente vai ter um número decimal, que nesse caso é uma porcentagem. Aqui eu tirei um exemplo da Interactive Broker, de um caso de um gráfico, uma curva skew em moneyness, ou seja, quando X, ou o nosso SDT, é o nosso ativo subjacente. Ou seja, ITM ou ATM pode ser diferentes níveis de moneyness. Ou seja, o moneyness, quando ele está ATM, quando ele está dentro do dinheiro, ele representa 100%. Então, quando você vê num gráfico ou numa curva skew que o moneyness 100% ele representa o preço atual do subjacente, ou seja, nesse caso do S&P, ele está em 56,20, ou seja, 56,20 representa 100%. Se ele tivesse a 6.500, seria mais ou menos 130%. Ou se ele está a 4.500, seria mais ou menos 75% do moneyness. São só maneiras diferentes da gente ver a mesma coisa. Aqui eu fiz um pequeno resumo de um gráfico de profit e de lucro de uma compra e venda de opções para a gente começar a introduzir quando que a opção está dentro de dinheiro, quando que ela está fora da ótica do titular e da ótica do lançador. Então, da perspectiva do titular, quando eu estou comprando uma opção, ou seja, a opção ela vai estar no dinheiro quando eu estou long call. Nesse caso, o nosso strike está aqui. Quando o SDT é maior do que o nosso X, a opção ela está dentro do dinheiro, quando eu estou comprando uma call. Quando o ativo subjacente ele está exatamente no nosso strike, a gente diz que a opção ela está ATM, e quando ela está fora, se tratando de uma compra de uma call, ela está OTM, ou seja, está abaixo do nosso strike. Se tratando de uma compra de uma put, quando que a opção ela vai estar dentro do dinheiro? Quando ela é rentável para mim. Ou seja, numa condição de uma compra de uma put, a opção ela vai estar ITM quando S de T é menor do que X. Ou seja, quando eu estou sendo rentável nessa operação, quando o mercado se desvaloriza, quando eu compro uma opção de venda, a opção está ITM. A opção está ATM quando o preço do subjacente é igual ao preço de strike, e ela está OTM quando o SDT é maior do que o nosso strike price, se tratando de uma compra de uma put. Então, da lógica do lançador, ou seja, aqui a gente comprou a opção, e aqui é a ótica de quem nos vendeu essa opção. Ou seja, aqui eu estou short call e aqui eu estou short put. Então, aqui continua OTM. Aqui, quando o strike e o preço subjacente naquele exato momento é o mesmo, ele está ATM. E a opção está dentro do dinheiro quando SDT é maior do que X. Porém, lembrando que, da ótica do lançador, da ótica de quem vende a opção, eu recebo o prêmio
E aqui o vendedor está pagando o prêmio. Obviamente que o meu payoff, o meu lucro, vai ser esse prêmio. E eu vou começar a perder dinheiro a partir do momento que o SDT for maior. Ou seja, eu vou perder dinheiro à medida que o comprador dessa opção ganha dinheiro. Nesse caso da venda da put ou short put, é a mesma coisa. Eu estou OTM quando eu estou ganhando o prêmio, ATM quando o preço do subjacente é igual ao preço do strike, e ITM quando eu começo a perder dinheiro para dar essa liquidez para o comprador dessa opção. Nesse slide, a gente vai falar sobre os tipos de vencimentos no mercado de opções. A gente tem 3 tipos de vencimentos. São opções americanas, opções europeias e opções de bermudas. Opções americanas, ela pode ser exercida a qualquer momento, na data do vencimento ou antes, ela tem maior flexibilidade. Ela é mais comum em opções de ações e opções de ETF. Opções europeias, ela pode ser exercida somente na data do vencimento, ou seja, somente quando a gente acordou aquela data, ela só vai ser exercida naquele momento. É muito comum em opções de índices, ou seja, o S&P 500, e nesse caso aqui é o SPY e a Apple. E opções de bermuda, creio eu que muita gente não conheça, mas ela existe, não é tão comum porque ela faz parte do mercado OTC. Ela não é um tipo de exercício de mercados de produtos listados em bolsa. Então ela pode ser exercida durante certos momentos e não está disponível em produtos listados. Então é mais comum no mercado OTC. Então aqui terminamos a nossa aula. Na próxima aula a gente vai começar a ver gráficos de retornos, de profit e payoff de call e de put, e exemplos gráficos de vencimento desse diagrama. E vamos ver a diferença entre quando eu estou comprando uma opção, o gráfico de payoff, e quando eu estou pagando o prêmio, quando que eu vou chegar no break-even. Então, até a próxima aula.